Olá, Madalena. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão assistindo isso, né? Essa entrevista, essa conversa, esse bate-papo. Como é que você tá, Madalena? Tudo bem? Tudo bem, meu querido. Segunda-feira, começando a semana. Tudo bem. Tá animada? Tô animada. Obrigado pelo teu tempo aí, pela tua disponibilidade. Eu sei que você tem uma agenda bem corrida, né? E obrigado por ter cedido esse espaço aí pra gente trocar essa ideia. Eu que te agradeço o espaço, a conversa, aquela boa conversa que a gente tem com pessoas que têm uma história, eu diria assim, diferente, especial como a tua. Então é um prazer estar aqui conversando contigo. Beleza. Madalena, a gente começa perguntando o título do podcast, né? A nossa conversa tem essa frase como título. Quem é você, Madalena? Essa é uma pergunta que eu andei pensando nela, né, Pedro? Nos últimos 25 anos que durou a minha análise pessoal, né, deitada no divã e falando para o meu analista, tentando me escutar. E essa questão é aquela que sempre retorna, ela é enigmática, não é? Sim. Ela é enigmática, então eu tenho pensado assim, Pedro, eu sou isso hoje, né, que é o resultado da minha jornada, da minha caminhada até aqui. Hoje eu sou alguém muito engajada com o meu trabalho, muito engajada com os meus valores. Isso nunca mudou, eu sou engajada com os meus valores, engajada com o meu trabalho mudou, meu ofício na vida mudou. Sim. Mas o meu engajamento anterior a essa mudança também era muito intenso. E, bem, eu sou alguém esperançosa, eu tenho muita esperança na vida. Ah, que bom. E é um questionamento. Dizem que isso não é muito próprio, né, das pessoas que, digamos, são bastante realistas, ou das pessoas que são bastante ligadas aos estudos e à ciência, não é? Sim. Mas esse é um princípio que me habita desde sempre. E esse é um questionamento quase que infinito, né, Madalena? Porque você falou que 25 anos de análise, você se faz essa pergunta e se faz esse questionamento e está sempre olhando para dentro para observar. Você considera que quem é você é um questionamento infinito? Sim. Na psicanálise nós temos um modo, uma expressão para falar ou se referir a quem somos, se a gente puder fazer aí uma digressão, mas na psicanálise a gente entende como somos um eterno vir a ser. Nós somos um vir a ser. Uhum. Nunca estamos prontos, nunca estamos terminados, portanto nunca somos. Sim, nós estamos. Eu tenho um texto que fala disso, está no meu livro, inclusive, que é Quando Estiver Pronto, né? E eu falo nesse texto que o que fica pronto é bolo, né, cara? Bolo fica pronto. Bolo você coloca no forno, né? Espera o tempo e ele fica pronto. É boa analogia. E dali só resta consumir ele, porque ele já não vai evoluir nada, ele está pronto, né? Tá pronto. E eu espero nunca estar pronto, né? Espero nunca estar pronto. É um pouco angustiante para muitas pessoas pensar assim, né, Pedro? Porque é uma sensação, uma experiência de eterno movimento, de estar sempre decantando. Isso provoca uma certa angústia, mas também a angústia nos tira do lugar, nos movimenta. Porque a desculpa de estar pronto também é uma válvula de escape para procrastinação, né? Porque se você entende que um dia você vai ficar pronto, você espera a prontidão vir para poder agir, né? Porque você fala, não, quando eu estiver pronto, eu faço tal coisa. Só que é isso, estar pronto é um estado que eu espero não chegar. É isso aí. Concordo contigo. Concordo. E deixa eu te perguntar,
Madalena, qual é a tua memória mais antiga? O que você mais lembra da Madalena mais novinha, assim? O que você tem como primeira memória? Eu conheço pessoas que têm memórias bem mais antigas que as minhas. Que as minhas remontam lá por 4 anos e meio, 5 anos de idade. São as memórias, assim, algumas marcas, né, que a gente acessa com mais facilidade, que a gente se recorda, e aquelas que nos marcam de um modo emocional, né? Essas memórias são as que fazem marca e são mais facilmente acessadas. E eu tenho essa memória emocional dessa idade, porque a minha mãe, ela trabalhava muito, era aquela mulher, assim, nessa mentalidade já, né? Século XX, início do século XXI, de aquela mulher que tem condições de produzir, tem condições de trabalhar, deseja uma certa autonomia, um certo reconhecimento, né? E a história dela propiciou que ela tivesse essa possibilidade, né, do trabalho, porque na geração dela, a maioria das mulheres costumavam cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar do lar, que, aliás, é uma tarefa imensa, é muito trabalho mesmo para uma mulher assumir tudo isso, né? Uma casa, os filhos, a maternagem, mas enfim, as mulheres da época desejavam, e algumas sim, né, se colocavam nessa posição. Outra desconhecida, que é o campo do trabalho, da produção, como os homens, né, também produziram e produziam, enfim. E a minha mãe, ela não tinha muito tempo para brincar, né, para ficar assim na brincadeira, no lúdico, ela tinha pouco tempo. Então esses tempos que ela reservava marcavam muito. E eu me lembro que nessa idade, com quase 5 anos, ela foi brincar de casinha, né, no quintal, com os filhos, com as sobrinhas também, que tem algumas primas quase a mesma idade, e aí ela foi, e ela me permitiu, na presença dela, brincar com um fogãozinho de verdade, né, que meu pai fez, brincar com fogo. Isso é significativo, não é? Muito. Então ela foi comigo, nós fizemos uma panelinha assim, pequenininha, que nós improvisamos, e eu fiz pela primeira vez, eu cozinhei arroz, ela me ensinou a fazer arroz de verdade. Caramba! Eu ficava do arrozinho de panelinha de mentirinha, como as meninas brincam, né? E ela me deixou, eu mexer no fogo, e eu descobri que eu aprendi, né? Então eu me senti capaz de fazer algo que ela fazia. Ela fazia o arroz todo dia, então eu me senti capaz. Então foi bem significativo ela estar brincando, né, como marcam esses momentos com os filhos, e me autorizar a fazer algo que os adultos faziam. Sim, eu acho interessante nesse tempo que eu estou conversando com pessoas, que a primeira memória, ela tem muita relação com o resto da vida da pessoa, né? Porque é uma coisa muito significativa mesmo, né? Você estava falando primeiro sobre estar pronto, e você agora está falando sobre estar apta, né? Sobre você se sentir apta a fazer uma coisa que a tua mãe, que era um exemplo, né? A autoridade, ela faz, e eu agora também sei fazer, né? Eu acho interessante essa conexão da primeira memória com o restante da vida da pessoa. E você sabe que você, né, tem assim uma escuta bem interessante, uma escuta também que já passou por um processo terapêutico, né? Sim, treinada. Porque isso foi muito importante, tem sido até hoje. Isso pauta algumas iniciativas que no primeiro momento eu penso, vem a ideia, será que eu vou conseguir? Será que é para mim? Será que eu vou dar conta? Será? Nossa, né? Parece tão difícil, parece que não, né? Eu não vou conseguir, e parece que é mais fácil para os outros. Eu não tenho essas competências, né? Aquelas ideias assim que passam na hora de a gente tomar uma iniciativa a partir de um desejo, e
eu acho que essa marca, ela me sustenta nessas horas. Metaforicamente, você fez muitos arroz depois disso, né? Você fez muitas coisas pela primeira vez, você fez muitas coisas que outras pessoas faziam e pessoas que na tua percepção eram mais capacitadas que você. E esse desafio do arroz meio que se repetiu, né? E Pedro, digamos assim, em última instância, trabalhar com a mente humana, esse ofício de receber as pessoas em escuta, em consultório, é mexer com fogo. Sim. É mexer com fogo. É perigoso. Sim. É perigoso para ambas as partes. E alimenta também, ou não? Alimenta a alma, né? A da pessoa, porque o arroz, quando você faz, normalmente você não faz para você apenas. Você vai alimentar outras pessoas também com aquilo ali. Se compartilha, não é? Exatamente. Boa comparação. E você cresceu nessa família onde, por exemplo, você ainda não falou nada do teu pai, né? Então, como que foi esse teu crescimento? Você cresceu com a tua família, com teus pais juntos, com teus irmãos? Conta um pouquinho desse contexto. A gente vai ressignificando, não é, as histórias que vão sendo transmitidas através das gerações e em tempos diferentes no nosso crescimento, desenvolvimento. Nós escutamos os relatos dos pais de como eles se conheceram, né, como é que foi essa história dos dois juntos, enfim, de formar uma família. E de tempos em tempos acho importante a gente rever, a gente de novo relembrar e pensar nesse outro tempo subjetivo que a gente está, porque veja, Pedro, eu vou completar 59 anos, né? Eu estou num momento assim de fazer as contas e né? O que valeu a pena? Sim. O que foi em termos de custo-benefício na vida, que deu sentido para a minha vida, enfim, que realizei o que não realizei ainda. Esse momento é um momento bem importante para repensar, enfim, ressignificar algumas coisas. E os meus pais têm uma história interessante, porque o meu pai perdeu o pai dele aos 3 anos de idade. Então ele cresceu assim, com a mãe, os irmãos, né, os irmãos mais velhos que ele, mas essa referência, essa falta do pai para ele sempre foi muito importante. A gente, né, com o tempo a gente vai percebendo aonde que fez falta, como é que foi isso, a gente repensa a paternidade que a gente recebeu. Sim. Né? Tempos em tempos. E então meu pai cresceu com essa falta e a minha mãe, na adolescência, o meu avô ficou muito doente e assim, muito doente, eles foram perdendo patrimônio, porque foi, né, foram empobrecendo. O meu pai empobreceu porque ele ficou órfão, a mãe ficou numa situação muito complicada, a minha avó. A minha outra avó também com a doença, todo o patrimônio, o pouco patrimônio que a família tinha, né? Porque são imigrantes, vieram sem nada, vieram com desejo, com vontade de viver aqui no Brasil, enfim, de recomeçar, né? Criar uma história e raízes aqui, mas eles não tinham patrimônio. E o que aconteceu, né? Esse meu avô ficou muito doente, o pai da minha mãe, e a família foi ficando órfã aos poucos. Porque ele ficou numa cama por muitos anos, ele sofria de enfisema, e até que ele faleceu. Então, minha mãe e meu pai tinham essa falta, essa falta. Né? E o meu pai, por conta disso, se tornou um homem muito livre, muito livre. Ele foi trabalhar na casa de uma família italiana, que tinha um panifício, ele aprendeu a profissão dele, né? Ali com essa família. Meu pai fazia o melhor pão do mundo, o melhor de todos. Pois é. E a minha mãe foi, pelo contrário, ela foi ficando muito pé no chão, muito disciplinada, muito racional, né? Ela se sentiu menos livre com a falta do pai. E o meu pai se sentiu muito livre. Então essa relação deles foi sempre muito complementar.
Sim. Pelo É ponto. fantástico. Eles meio que repetiram o padrão, porque Uhum. se ele não precisou de pai, né? Se ele teve 3 anos e se virou sem pai, vocês também poderiam, né? Tipo, ele não tinha essa necessidade de estar tão presente, né? Pois então, e quando ele conheceu minha mãe, foi amor à primeira vista. Uhum. Meu tio que relatou essa história. Meu pai, nessa liberdade dele, na adolescência, ele trabalhou num cinema, na bilheteria de um cinema. Então ele assistia, imagina, Pedro, ele assistia todos os filmes do Rodolfo Valentino, Bergman, talvez, não tenho certeza, mas aquelas comédias românticas, Mazzaropi, ele era fã de carteirinha, né? Representava o caipira brasileiro. Então, ele teve essa marca que eu acho que fez muita diferença na vida dele. Parece que ele aprendeu a sonhar com o cinema. Sim. E quando ele viu minha mãe era uma mistura assim de Vivian Leigh com Ingrid, com a Beth. A Ingrid, ela tinha umas feições assim muito parecidas, e ele se apaixonou à primeira vista. E eu acho que ele nunca se desapaixonou dela. Eles viveram juntos uma vida, mais de 50 anos de casamento, até que ele faleceu, né? Sim. Ele faleceu. Faleceu, você tinha quantos anos quando teu pai faleceu? Não, faz pouco tempo, fazem 10 anos. Ah, sim. Faz pouco tempo, meu pai teve uma vida longa. E, enfim, mas eles tiveram todas as dificuldades de um casamento. Eles atravessaram todo tipo de fase de um casamento, de desafio de um casamento, mas eles sempre nos pouparam com relação a discussões. Eles nunca discutiram em frente aos filhos, eles sempre preservaram os filhos da relação deles. Sim. Eles separavam paternidade e maternidade, algo que hoje em dia não está muito claro. Tem muitas mães que acabam tornando suas filhas suas confidentes, seus filhos seus confidentes. Isso é muito incestuoso e invasivo para os filhos. Sim. Extremamente tóxico, né? Você ter ali uma carga que não deveria ser tua, né? Tu contou aí do teu pai, do romance, do cinema, né? Agora eu quero saber de você, Madalena. Qual foi a tua primeira experiência romântica? Quando você lembra, assim, que te impactou, que de alguma forma mexeu com você? Para mim, eu vivi os dois tempos, né? O meu primeiro amor, que acontece no fim da infância e início da pré-adolescência, lá por 11 anos, tive o primeiro amor que é platônico. Sim, sim. Ele tinha o mesmo nome que o meu pai, ele se chamava Adão. Então só bastava o nome. Olhava, sabe aquela coisa de se olhar e fica nessa questão platônica, que é um ensaio, né? A pré-adolescência é um ensaio para a vida adulta. E daí, obviamente, no meio da minha adolescência, com 14 anos, eu me apaixonei a primeira vez, e esse meu primeiro amor, ele tinha o olhar do meu pai. O meu pai sorria com os olhos. E esse meu primeiro amor sorria com os olhos. Sim. Não foi com quem eu me casei, né? Mas... Chegou a se relacionar com ele de alguma forma, namorar, conhecer? Tive um namoro longo, tive um namoro de quase 4 anos. Entendi. E ele também foi tua primeira desilusão amorosa, assim? Aquele sofrimento? Olha, terminou assim, que eu queria viver a minha juventude e ele queria se casar, então não deu para ficar juntos, não foi possível ficarmos juntos, porque eu percebia, eu tinha toda uma vida para viver, eu estava com 19 anos, né? Ele queria se casar, eu falei, não vou me casar agora, eu tenho muito para viver. Não, foi ali que nós terminamos o primeiro namoro. Então tu não chegou a ter aquele luto, aquele sofrimento? Para mim não foi, para ele foi bem sofrido. E você se lembra de ter passado por isso? Eu me casei e me divorciei 2 anos após o meu primeiro casamento. Passei por isso, então, né? 2 anos depois do casamento, em que percebi que
havia me iludido bastante, ou havia muita imaturidade, tanto da minha parte quanto da dele. Achávamos que éramos maduros com 24 anos de idade, 23, 24. Não se é maduro nessa idade, não. É final da adolescência, praticamente. Você achou que estava pronta? Não, exato. Nós, quando nos casamos, acreditamos que estamos prontos, né? Nós não sabemos que nunca ficaríamos, né, prontos. Né? Vamos aprendendo ao longo do caminho. E obviamente, com essa maturidade toda, aconteceram situações que tornaram impossível continuar no casamento. Foi algo que se quebrou mesmo, um sentimento que se quebrou. E é uma desilusão bem dolorosa. E você usou as duas palavras que eu também costumo usar, né? Que é a ilusão e a desilusão. Você só tem desilusão porque antes você se iludiu. Né? Sim. Não existe uma desilusão sem uma ilusão prévia. Né? E nós criamos, né? E nós criamos. Eu costumo também fazer essa comparação com show de mágica. Quando você vai ver um ilusionista, você espera ser iludido, você está preparado para ser iludido. Você sabe que, por exemplo, um coelho não nasce numa cartola. Né? Então, mas você vai lá para curtir a ilusão, para ser ali ludibriado de uma maneira, né, lúdica, né, também. Né? Sim. Já quando você usa isso para o relacionamento, isso tem uma tendência catastrófica. Você tem a tendência de se machucar muito. Né? Existe algum, na tua concepção com relação à tua história, Madalena, existe algum antídoto ou alguma vacina que emocional que diminua os estragos de uma desilusão? Acho que o ponto de partida é a gente descobrir e a gente aceitar que nós nos iludimos, que o outro não tem culpa, não tem responsabilidade sobre as nossas próprias ilusões, que nós criamos essas fantasias, que nós criamos mundos ideais. Então, acho que o primeiro ponto do amadurecimento é se dar conta disso, que nós criamos, nós precipitamos, né? É uma precipitação imaginária, fantasiosa, daquilo que a gente entende como ideal, daquilo que a gente gostaria que fosse, né? Então, nós somos os responsáveis pelas nossas desilusões, porque nós criamos as ilusões. Então, se alguém aceita, né, porque é uma questão de aceitar mesmo, de aceitar bom, eu não quero que esteja chovendo, mas está chovendo, eu preciso colocar uma capa de chuva, pegar um guarda-chuva, eu aceito que está chovendo, né, eu aceito esse dado da realidade. Então, tá bem, eu ponho minha galocha, meu guarda-chuva e saio mais protegida da chuva, vou me molhar. Fantástico. Mas estou mais protegida, né? Sim. Então, a ilusão, ela de certo modo, inerente ao psiquismo humano, ela é uma proteção. Sim. Para os momentos mais desesperadores, mais sofridos, e até para aguentar, né? O Freud tem um texto chamado Mal-Estar na Civilização, que ele fala, né, que para viver nós temos que conviver com um mal-estar constante, porque não se tem controle absoluto de nada. Não se tem certeza de nada, nós temos expectativas, temos possibilidades, etc., mas certeza não temos, não sabemos o dia de amanhã, o minuto seguinte, se vai cair um avião, se vai, sei lá o que vai acontecer na nossa vida aí, né? Então, o Freud fala que certa ilusão nos protege. Então, se a gente tiver aí uma clareza sobre isso, e um entendimento e uma aceitação, diminui bastante. Os ideais nós sempre teremos, mas eles podem causar o estrago que causam na vida de muitas pessoas, que colocam a ilusão como certeza. Sim, eu acho fantástico isso que você falou, porque me remeteu à minha terapia, né? Que a minha primeira terapeuta, Madalena, me falou o seguinte: controle é uma sensação. Tipo assim, o controle não existe, ele é apenas uma sensação. Você só acha que está no controle. Você só tem, alguma né, ilusão de que você está controlando
as coisas, né? E isso tornou minha vida muito mais leve. Quando eu entendi assim, cara, por mais controlador que eu seja, controle não existe. Então eu meio que abri mão desse controle. Ainda é difícil, ainda tem várias etapas que eu quero, né, pela minha personalidade, eu quero entender o processo todo. Eu quero saber exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer, na hora que vai acontecer, né? E é aquilo, né? Você acaba se desiludindo porque você criou a ilusão do controle. Sim. E a vida é uma sucessão de momentos e nós organizamos, nós programamos, mas, né? As coisas não saem assim, então, como a gente, né? Gostaria. E como é que tu chegou até tua carreira, Madalena? Você começou a fazer análise antes de fazer faculdade? Você fez faculdade de psicologia? Me conta um pouquinho da tua história com essa profissão que você desempenha hoje. Olha, a minha história, assim, a minha família sempre trabalhou com pessoas. De novo, né? A nossa história, ela retorna, só que com outras formas, outras maneiras, mas ela insiste, né? Ela determina alguns desejos inconscientes e faz a marcação daquilo que nos dá satisfação. Então, minha família sempre trabalhou com pessoas, a minha casa sempre foi cheia de gente, porque era uma pequena indústria, né? Era uma confeitaria junto com uma padaria, então assim, convivia com muitas pessoas que trabalhavam com os meus pais, muitas pessoas que vinham, né? Então, aos 9 anos de idade, eu ficava escutando a mulherada que vinha comprar bolo de chocolate e se queixar. E a minha mãe escutava. O bolo de chocolate era um pretexto para falar. Fazer uma escuta terapêutica, tua mãe. Ela dizia assim, só o que eu posso fazer, escutar. Eu jamais daria um conselho para nenhuma delas. Jamais. Então, ali eu escutava aquelas histórias todas e, veja, marcou a minha infância, eu ajudava meus pais, eu trabalhava com os meus pais. Então, escutar pessoas marcou a minha vida. E aos 17 anos eu fiz um curso no ensino médio, numa época que o currículo incluía psicologia na grade. E o que me chamou a atenção, Pedro, é que o professor de psicologia, o professor Marculino, era um professor diferente de todos os outros. Sim. Ele quebrava o padrão, ele era fora da curva, ele tinha uma diferença, ele tinha uma maneira filosófica de tratar os alunos. Claro, ele era terapeuta. Eu não sei de qual linha ele era, não descobri. Quem sabe um dia encontre alguém da família dele, enfim. E quero agradecer, é tão bom agradecer, né? Verdade. Então, essa marcação da diferença de quem ele era e como ele nos tratava, com o respeito e a criatividade com a qual ele nos tratava, foi o que mais me marcou na psicologia. Autonomia. Sim, autonomia, respeito, consideração, e as ideias que ele trazia eram muito diferentes. Fantástico. Eram ideias muito interessantes e que eu na adolescência, digamos assim, na adolescência eram ideias que passavam pela minha cabeça, mas eu me sentia muito sozinha nessas ideias. E isso me marcou, Pedro. Mas, enfim, aos 18 anos eu queria ter, né, como minha mãe, a minha independência financeira, eu não queria depender dos meus pais, né? Eu queria ter mais responsabilidade sobre a minha vida e eu fui procurar um emprego em escritório, essa área, assim, né, mais comum para jovens começarem a sua vida profissional, e naquela época era muito comum se trabalhar no escritório. E eu me decepcionei profundamente. Nossa, mas eu estou trabalhando só para ter salário no fim do mês, eu preencho relatórios, eu faço
papéis e é só isso? Essa vai ser a minha vida? Como assim? Foi uma decepção, acho que maior que a decepção amorosa. Te faltava um propósito? Isso não tinha propósito, eu não via propósito nenhum no que eu fazia. E eu queria fazer algo que tivesse um propósito. A vida, eu tive 2 experiências de quase morte, então, tanto na minha infância quanto na minha adolescência, e acho que isso marcou para mim o valor da vida. Sim. Acho, né? E aí, por acidente, por questões de doença, e aí eu não aceitei que a vida pudesse se tornar isso. Para mim, não, a vida não era um monte de papéis administrativos. Você ficar 8 horas fazendo aquilo, 8 horas por dia da sua vida, não senso. Para mim foi absoluto não senso. E aí, bom, eu tentei o vestibular, passei em História. Não é, aí eu falei, não é isso, não, História. Você sabe que eu sou professor de História, né? Eu sou professor de História, formado. Pois olha, então, não. Então, não é acaso. A gente nos interessa a história. A história de quem? É da humanidade. Sim. A história de quem a gente estuda? A história do homem, da civilização, do ser humano? A história é eminentemente humana, não é? Antropocentrista, né? Sim, a civilização é que nos interessa, não são os fenômenos da natureza, mas a história do humano. Mas não gostei do curso de História e aquilo estava me incomodando. Iniciei letras na PUC, também não era aquilo, e aí eu lembrei das minhas aulas de psicologia. E eu juntei, né, a ideia de um propósito que valesse viver, pelo que viver, e as marcas que tinham ficado daquele ensino, tão positivas. E aí eu fui. Entendi. Você percebe um padrão entre história, letras e análise? Percebo. Porque linguagem, história. Não só, mas me parece, né? Olha, eu querendo te analisar. Mas me parece um anseio de impactar outros. Né? Porque com letras, ou você vai ensinar ou você vai escrever. Né? Como historiadora, ou você vai ensinar ou você vai pesquisar. Né? E de alguma forma o teu trabalho impacta a vida de outras pessoas. Você não procurou, por exemplo, ser engenheira, né? Você não procurou, por exemplo, ser analista de sistemas, entendeu? Você procurou... Né? Todas as suas opções, elas tinham relação com a relevância que você teria na vida do outro. Não sei se faz sentido isso. Eu acho que eu estava mais egoísta, assim, sabe? Eu estava pensando em fazer algo, produzir algo na minha vida como ofício que fizesse dar sentido para minha vida, que fizesse valer a minha vida valer assim num propósito, e que aquilo que eu produzisse fosse condizente, fosse reverberar dentro dos meus sentimentos. Entendi. Trabalhar com pessoas era uma condição. No começo foi muito difícil pensar na clínica, porque é muito angustiante. Será que eu vou dar conta? De novo, né? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir? Não sei, eu duvido, né? É muito difícil, é muito estranho fazer isso. Será? Eu me agarrei, eu diria assim, como diz o ditado, com unhas e dentes e tudo que eu pude nos estudos, na formação. Senão, eu acho que eu não conseguiria, porque é muita responsabilidade assumir esse lugar, porque o que a gente descobre é um lugar, é uma função. Quem faz o trabalho, quem deseja mudar, quem deseja se trabalhar, é o sujeito que vem nos procurar, para o consultório, para uma análise. Não somos nós.
é que a gente assume uma função, responde desde um lugar para que esse desejo do outro ele realize. A gente não pode atrapalhar, né? A gente precisa propiciar, a gente precisa suportar, a gente precisa emprestar o nosso ser. Confortar. Na verdade, Confortar no sentido de tornar confortável. Não. Não, aguentar acolher, no sentido de acolher. A gente tem que estar junto com alguém num momento muito desconfortável. Sim. Porque nos primeiros anos de análise ou de processo terapêutico, nos primeiros ou uns bons anos, é muito desconfortável para o paciente ou para o analisante, como, né, se chama, né, dependendo da prática da linha clínica, mas é muito desconfortável, muito sofrido e angustiante para quem vem falar. Sim. E é um desconforto muito grande. E a gente não pode ficar pondo no ombro, nem, sabe, assim, pondo panos quentes. Não, a gente tem que estar junto, aguentando com ele o desconforto e tudo que ele tem que abrir, mexer e trazer e pôr, né, expor. Porque esse desconforto vai levar ele para um outro lugar. Eu acho que lembra muito dentista. Ninguém gosta de vir para esse tratamento no início. Ninguém. Só depois que começa a usufruir dos efeitos, dos resultados, enfim, do que trabalhou, do que fez, por onde nesse processo, né, terapêutico, é que as pessoas começam a gostar de ir para o consultório. Daí é outro momento, que também tem suas armadilhas. Fantástico. Madalena, e espiritualidade, religiosidade, como que foi? Você veio lá do Rio Grande do Sul, né? Então, lá se tem uma colônia alemã, italiana muito forte, o catolicismo é muito forte ali, né? Também Sim. Tem o luteranismo também ali em algumas regiões do sul ali. Como que foi a tua formação espiritual, se é que a gente pode chamar assim? Então, do lado da minha mãe era muito forte o catolicismo, né, cristianismo, muito, muito forte, tanto pelo lado da minha avó quanto do meu avô. Do meu bisavô há controvérsias pelo sobrenome, enfim, pela algumas pistas da cultura, assim, da família, não aparece uma ligação com o cristianismo, mas às vezes aparece com o judaísmo, porque sabe que muitos judeus imigraram, né, da Europa, fugindo de perseguição, enfim. E do lado do meu pai, essa questão não era, a questão da religiosidade não era um traço forte como da minha mãe. Então eu fui educada, criada, sim, em colégio de freiras. Por sorte, umas freiras mais modernistas. Tá? Isso é sorte, né? Porque, né, escola. E fui, assim, criada nesses valores, mas essa espiritualidade, essa crença que antes tinha um aspecto mais, assim, eu diria, institucional, né? Porque tem a crença, a fé, a espiritualidade, são âmbitos, né? Aí da subjetividade humana, mas junto delas caminha a instituição igreja, a instituição templo, a instituição que é aquela organização feita por quem? Por homens. Sim. E com todos os problemas e falhas, etc., né, que os homens, quando se agrupam, está lá em Psicologia das Massas, Sim. e Análise do Eu, conforme, né, você sabe, Freud nos fala desses sintomas de grupo. Sim. E lógico, uma instituição sempre terá sintomas de grupo. Quando os homens se agrupam, né, vem aquele sintomão coletivo. Então, essa parte institucional é muito diferente, não é? Sim. Diferente. Desanimadora, eu diria. É desanimadora, essa é a melhor palavra. É complicadíssima, né? E aí, o que vai se decantando com o tempo,
com os estudos, que a gente vai ampliando a visão, né, de mundo, ampliando a nossa subjetividade, e também a gente vai fazendo a releitura e a ressignificação dessa história, né? Eu tenho um carinho muito grande por essa história. Eu tenho alguns conhecidos, colegas, enfim, que brigam com a história religiosa da sua família, e, né, enfim, é uma questão muito dolorosa, uma questão muito contraditória, enfim. Para mim é uma questão, tenho lembranças muito amorosas, muito afetivas desse tempo, né? Obviamente que eu acho que algumas ideias de culpa foram ruins nesse ensino, nesse compêndio, não é? Que a gente, quando vai ler passagens bíblicas, a gente não vê esse discurso. Não, pelo contrário, né? Você vê Jesus falando: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tipo assim, é sempre uma mensagem de alívio e tal. Mas é que eu acho que a religião, né, como instituição, ela precisa da culpa. Ela precisa do medo. Ela faz contenção, né? Tem os impulsos. Exatamente. Então ela precisa, né, ter ali o rebanho de alguma forma com medo da culpa, fugindo, né, precisando de uma redenção que biblicamente já até veio, né? Mas enfim, já é uma coisa mais teológica. Mas e você hoje, como que você tem espiritualidade, você acredita em alguma coisa? Foi lá mais pro lado do ateísmo? Me conta como que é a Madalena de hoje. Primeiro ponto é não sabemos, né? Nós não sabemos. Nós não podemos afirmar nem que sim, nem que não, porque nós certeza não temos. Sim, ou seja, não. É preciso fé, ainda que seja para ser ateu. É preciso fé, porque você precisa ter convicção de que não existe uma coisa que não dá para provar. Isso, então assim, parece que essa força que a ciência não alcança, né? Parece que essa experiência que a gente tem subjetiva de algo que a gente nem conhece de nós próprios, eu não sei se a gente pode chamar isso como uma energia divina do além, de algo maior que a gente não conhece, que pode existir de várias formas, não dessa forma imaginária como se coloca nos calendários, etc., em figuras, representações, mas não sei se tem uma força, uma energia, algo que transcende as gerações, sim, algo que se transmite, algo que se espalha, que se comunga, no sentido assim de fazemos parte dessa espécie, né? Essa espécie tem sentimentos insondáveis, tem características ainda insondáveis. O que será que é isso que nos habita? É uma força maior? É algo que nos constitui dentro da nossa espécie mesmo, né, humana, com todas as características de complexidade que a gente testemunha, por exemplo, o milagre. Eu acredito no milagre. Uhum. Eu acredito no milagre, porque, existem N relatos de impossíveis que aconteceram, com pessoas que a gente conhece, com histórias que são relatadas, conosco mesmo, que a gente pensa, mas o impossível aconteceu? Como assim? O que é isso desse impossível que acontece? Então, Pedro, eu prefiro ficar assim com uma pergunta, eu prefiro ficar com essa lembrança, essa marca muito positiva que eu trago da minha história, né? E seguir pensando e refletindo, porque tantos sábios nós tivemos, né? Veja o budismo, tanto ensinamento, né? Daquele homem também que transcendeu, não é? Sim. Que transcendeu. A gente tem o exemplo de outros homens que, o Gandhi, por exemplo, ele, né? Com a sabedoria, olha o que ele fez, ele libertou um país inteiro, ele fez o impossível. Então, Paquistão e a Índia. Eu tinha pensado a princípio na Índia, mas sim,
Paquistão e Índia se libertaram do jugo inglês. Sim. Isso não é pouca coisa. Não. Que força é essa? E outra, né, Madalena? É fantástico porque quando houve violência, ele ficou tão decepcionado com o processo que ele tinha começado, que o cara fez jejum até ele se sentir confortável que ele ia parar. Quase morreu. Então, veja, o que ele viu foi o fenômeno de grupo, o fenômeno de massa. Sim. A subjetividade humana se perde, ela se mistura, é complicado. Foi o que ele viu. E tu contou no início sobre 2 experiências de quase morte. Uhum. Teve alguma espiritualidade nelas? Você se lembra de alguma coisa mais sensacional, mais sobrenatural? Olha, na primeira experiência foi assim, eu tinha quase 3 anos de idade e morava como um sobrado, assim, uma casa com formato de sobrado, e o meu berço era um pouco longe da janela. Uhum. Mas o meu pai, que acordava todos os dias às 4 da manhã para o trabalho, após o almoço ele descansava um pouquinho. Sim. E a minha mãe cuidava do meu irmão. E um belo dia, num desses descansos, que ele cuidava de mim e descansava. Teoricamente, eu ficava confortadinha ali do lado dele. Uhum. Eu empurrei meu berço embaixo da janela. Que isso? Queria ver a vista. Eu queria ver a vista. O que é que tinha naquele lugar que eu não podia olhar, né? Sim. Por que eu não podia olhar naquele buraco que era a janela? Que buraco era aquilo? O que tinha que eu não podia ver? E eu caí, eu despenquei da janela. E a minha sorte é que havia chovido, então o quintal tinha lama, que amorteceu com a água, amorteceu a minha queda. Uhum. Porque eu fraturei algumas vértebras aqui, as primeiras, mas não chegou a romper o feixe do sistema nervoso central. Nossa. E eu fiquei engessada 6 meses. Sim. A minha mãe fez promessa, tá? A minha mãe fez promessa. Sim. Santa padroeira. A minha mãe fez, enfim. E o outro episódio foi... Eu tinha 12 anos e saí para andar de bicicleta e caí, machuquei o joelho. Minha mãe estava trabalhando, eu não queria incomodar, eu mesma fui fazer o curativo. Mas eu cortei e contraí tétano. Nossa. E aí estava ficando mal, os médicos não descobriam que eu tinha, nenhum médico conhecia os sintomas, né? E aí a minha mãe me levou num pediatra homeopata, um pediatra com uma escuta mais ampliada, né? Sim. E aí ele perguntou, né, se eu havia me machucado naqueles meses, e aí eu tive que contar na frente da minha mãe, né? Que eu tinha cortado um efeito curativo eu mesma. E aí, enfim, eu tomei a vacina contra o tétano, fiquei no hospital e saí bem. Então, eu não sei se foram essas experiências que me marcaram, que foi bem perigoso, né? Tudo que aconteceu foi muito de quase perder a vida. Não sei, talvez tenha ressignificado, tenha dado um sentido. Eu quis procurar fazer valer, né? Aquilo que eu quase perdi. Fantástico. E qual é o teu próximo passo, Madalena? Quando você pensa em você falou aí da tua idade, né? O que você pensa sobre o próximo passo? Olha, há uns anos atrás eu comecei a sonhar com os projetos sociais e, né, mais livre, porque meu filho criou a independência, né, deixou o ninho, meus enteados deixaram o ninho, todos, né, já criados, e aí a gente começa a perceber, agora eu tenho mais tempo, mais energia para me dedicar a novos projetos, novos desejos, e eu já tinha esse desejo há um tempo
Pedro. E aí, um pouco antes da pandemia, uma série de circunstâncias, eu tomei a decisão de iniciar 2 projetos sociais, um que financiaria o outro. Um foi possível iniciar junto com um grupo, né, um grupo de outros analistas que também já estavam comigo em outros projetos de voluntariado que a gente fazia no SUS já há mais de 10 anos. Então nós nos reunimos e formamos esse primeiro projeto que se chama Psi-Social, que atende pessoas por preços sociais, né? Atende o público em geral. Então a gente sempre trabalhou, né, nesse grupo, esse tempo todo, com pacientes do SUS. Sim, foi a maneira que eu te conheci, né? Eu te conheci através do Instagram do Psi-Social. Achei fantástico. Pois então, meu querido, foram, digamos assim, é um ponto que nós chegamos depois de mais de 10 anos de trabalho voluntário. Até formalizar, organizar um grupo, porque a gente não pode ficar muito à deriva. Eu acabei aprendendo. Se a gente não se organiza, se a gente não faz comunidade, se a gente não une forças, o que ficava nesse trabalho era muito disperso, era muito pouco produtivo, eram pouquíssimas pessoas que eram atendidas. Na época dessa decisão, não me dava conta disso, mas agora, depois, é que eu venho me dando conta do porquê, do como, o que acabou acontecendo, que era o que a gente via que falhava antes. Falhava. Sim. O que potencializou a gente se unir, formar um grupo, organizar isso na web, que é a nova ferramenta, colocar nessa seara que é das telas, das redes. Não tem, é o novo universo simbólico. Sim. Né? Imaginário. E aquilo, né? Saúde mental precisa ser acessível, né? Precisa ser, de alguma forma, possível para todo mundo, para todas as classes sociais. Mas não é, Pedro. Não é. Especialmente no Brasil, não é. É privilégio de poucas famílias abastadas. E o que você acha disso? Porque a gente estava conversando da outra vez, que a gente teve um pré-gravação sobre isso, né? Porque você acaba criando uma lacuna, né? Quando uma pessoa quebra o braço, ela vai no SUS e imediatamente tem em algum... Né? Nem que ela tenha que viajar 30 quilômetros, 40 quilômetros, 100 quilômetros, ela vai achar um gesso, ela vai achar alguém que trate ali do braço quebrado dela, né? Já a saúde mental, como ela não vê facilidade em achar o SUS, o que ela faz? Ela procura uma astróloga, ela procura um centro de umbanda, uma igreja evangélica, né? Ela procura a remissão da saúde mental dela como se fosse um pecado que ela cometeu e aí, de alguma forma, né? E isso traz danos severos, porque é a população mais carente que também é mais carente de saúde mental. Não sei se você concorda comigo. Concordo, porque acaba indo para uma outra seara de representação. Aquele acontecimento, por exemplo, alguém que tem uma explosão de agressividade pode estar numa depressão profunda. E aí o psiquismo dessa pessoa provoca uma reação que ela é uma formação reativa à depressão. Por exemplo, agressividade. Sim. Aumentou muito a agressividade com a pandemia, né? Com a crise agora, que, né, o país mergulhou com tudo, enfim, toda a situação que o mundo está vivendo, e aí as pessoas começam a entrar em estados depressivos sem perceber, e aí elas fazem uma formação reativa, agressiva, sem saber que é o que elas estão fazendo, aliás, o psiquismo delas está fazendo, e aí vem a culpa, e aí vem, né, essa contenção, é verdade, que daí a culpa faz contenção à agressividade, aquela reação, né, que aquela pessoa teve, e aí depende de como ela vai interpretar, onde ela vai falar, onde ela vai levar a questão,
ou ela pode ser muito bem acolhida por um pastor sensato, né? Alguém que, sei lá, estudou, letrado, que a teologia não é uma, sei lá, uma seara assim, ou um discurso super egóico, então, como eu vou chamar isso, de culpabilização, mas sim é um lugar de fala, é um lugar de acolhida. Sim. Ao sofrimento faz diferença, né? Como ela vai ser acolhida. Mas se ela puder compreender, se ela puder fazer um processo terapêutico, se ela puder descobrir que na verdade ela está num estado depressivo e não sabe, né? Que ela está passando por um momento muito angustiante, não está conseguindo lidar com a angústia dela, não está conseguindo elaborar, compreender, né, o momento de vida, as coisas ficam, eu acho que elas vão piorando, muitas vezes elas podem piorar. A falta de saúde mental mata, Madalena? Sem dúvida. Existe muito suicídio passivo. Está atravessando a rua e não vê que vem o ônibus. O que é esse não viu? Não viu é um suicídio passivo. É um deixar-se suicidar, deixar-se morrer. É uma inconscientemente acabar com o sofrimento, que a vida está muito insuportável, e entregar sua vida para a morte, acabar com aquela dor. Existe acidente de trânsito desse modo, que é uma espécie de suicídio, é uma questão de saúde mental. Existe o cara que está depressivo e nesse estado agressivo e causa uma briga no trânsito e que acaba em morte. Uhum, sim. Várias vezes. Assassinatos por bobeira, porque o cara de alguma forma saiu de si e acabou. E Pedro, quantos casos de alcoolismo que são casos de uma tentativa de anestesiar a sua dor, Fuga. Aí sai no nível alcoolizado, pega o volante do carro, causa uma tragédia. O que estava na raiz? Saúde mental. Nossa. Uhum. Na raiz daquela morte, na raiz daquele acidente, alguém ali para se alcoolizar está sofrendo. Nós temos quase 700 mil mortes por Covid no Brasil. Sim. É exagero dizer que a falta de saúde mental é uma pandemia muito mais fatal? Eu acredito que sim, só que nós temos aí uma questão muito, digamos, delicada, que é a questão econômica. Sim. Nós vivemos numa era do capital, onde um novo Deus, não é assim, quem tem Deus tem tudo. Então, quem tem o capital, né, tem essa sensação, essa experiência de estar protegido, enfim, etc., né? Tem aquilo que acredita que seja possível na sua vida. A gente sabe que não é assim, mas as pessoas se iludem, né, que o capital é o novo Deus. Sim. É uma deidade, né? E nós vivemos nessa era que é a pós-indústria, que era do consumo, que é a era de fato, né? Houve todo um declínio aí no mundo, né? Dos outros valores. Sim. Que nos, né, digamos assim, que eram como uma bússola. E a nova bússola é o quê? Qual é a nova bússola? É ser bem-sucedido, é ter capital, não é? É Sim. ter poder exibir toda a sua potência nas redes sociais, etc. A saúde mental, ela teria que dispor de um custo de investimento muito alto e que os medicamentos não se mostraram eficazes, eles se mostraram como uma falácia. Uhum. E veja, tratamento terapêutico não dá lucro. Ele não é um trabalho lucrativo. Nunca foi nem nunca será. Uhum. Trabalho terapêutico, ele tem uma remuneração, ele não acumula capital, não se investe em bolsa de valores, não é uma indústria, não produz lucro em larga escala, não interessa tratar a saúde mental, porque ela não dá lucro. Entendi. Ela não tem lucratividade. Então, o que acontece?
Não há interesse. Investir. Grandes forças motoras e motrizes de investir. Já houve até desinvestimento de um laboratório muito grande no tratamento na busca de medicamentos para a saúde mental, porque eles já estão com medo de processo, porque eles estão vendendo uma solução que não existe. Então, em algum momento, eles serão processados como a indústria do cigarro. Alguns já estão parando de investir bilhões em medicamentos porque ele tem um limite. Onde é que está o limite do medicamento para a saúde mental? Na subjetividade humana. A subjetividade humana é outro campo, ele não é químico. Ele é de relacionamento, ele é de sentimento, ele é de subjetividade, ele é de historicidade, ele é humano, ele não é de capital. Não interessa para o sistema. Não interessa. Interessa, sim, vender remédio que dá um monte de lucro, investe aqui, põe na bolsa de valores, etc. O que mais que interessa? Construir hospital psiquiátrico, técnicas, vender máquina de fazer eletrochoque. Interessa. Pô, a máquina dá lucro. Sim. É rentável. Tratamento de saúde mental clássico não é rentável, não dá lucro, não vai bolsa de valores, não ganha ninguém. Sim, faz muito sentido, total. Eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto. Nesse momento da humanidade, meu querido, vai muito por aí quando a gente conhece os campos de investimento da ciência. Como é que a ciência recebe investimentos? Quais são as prioridades? Existem parâmetros mundiais. Então não interessa mesmo. E aí, ó, pior que a pandemia. Isso mesmo. Mata mais que a pandemia. Fantástico. Madalena, minha última pergunta para você, eu achei assim, né? Quem não é você? Alguém que não acredita na vida, não sou eu. Sim. Alguém que não tem esperança, não sou eu. Alguém que não procura enxergar qual é o lado positivo dessa situação. O que mais que eu não sou? Você é alguém pronta? Jamais, não. Não sou pronta, tenho muito para aprender. Quero aprender muito, tenho tantos sonhos para aprender, tantas coisas ainda. Fantástico. Madalena, vou pedir para você deixar suas redes sociais aí, incentivar a galera a procurar, principalmente psicossocial, que é uma coisa... Eu não sei, a gente nunca conversou sobre isso, se existe forma de ajudar financeiramente, se vocês de alguma forma recolhem doações e tal. Então, você tem esse tempo agora aí para convidar as pessoas a conhecerem. Então, nós temos o endereço do site, que é www.psisocial.com. Ali no site existem informações, conta a nossa história, e também existem os analistas que disponibilizam seus horários sociais. Estão ali. Este projeto psicossocial, ele não tem fins lucrativos, mas ele não é uma ONG. Se ele fosse uma ONG, ele teria que atender todos os pacientes de forma gratuita. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que as pessoas tenham capacidade e potência de remunerar simbolicamente, pelo menos, o seu tratamento. E também os analistas sejam minimamente remunerados nesses horários. Então, o projeto psicossocial, ele está financiando o nascimento de outro, que daí lá é uma ONG gratuita para receber os pais com filhos muito pequenininhos, de 3 meses até 6 aninhos de idade, para fazer uma escuta desses pais que estão acompanhando um sofrimento daquela criança, da sua criança. Eles vêm com a criança, existe na França há mais de 50 anos, um projeto assim, que foi criado por uma psicanalista chamada Françoise Doutor. Há mais de 50 anos ela criou e existe até hoje na França esse projeto. Pais trazem as crianças e vão falar o que está acontecendo, junto com outros pais, numa sala grande. Não é um consultório fechado. Os pais socializam, os pais são cuidados também durante uma tarde e vão falar do sofrimento, do que está acontecendo com suas crianças.
E aí o analista pode escutar, pode fazer uma intervenção, pode mostrar aquilo que o pai não está conseguindo, né, perceber da criança, e isso faz diferença na relação com os filhos. Esse projeto é gratuito e está sendo, né, o nascimento dele bancado pelo projeto Psicossocial. Então a gente, quando as pessoas entram e iniciam um tratamento, elas estão colaborando. Sim. E quais redes sociais que tem o Psicossocial? Tem só no Instagram? Tem outros também? Tem no Instagram e no Facebook, é Psicossocial Oficial, @Psicossocial Oficial. Sim. Esse é o endereço. Fantástico. Tá? Não, o Instituto Dominique, esse você ainda não fez as redes sociais, que é a ONG. Ainda não, nós estamos confeccionando as redes sociais. Por conta da pandemia, nós tivemos que adiar a inauguração. E agora que nós, né, já estamos com vacina, porque a criança tem que ter um atendimento presencial, né, todo um trabalho presencial, não pode ser online. Então nós estamos agora alugando uma sede, fazendo todo esse processo aí presencial da sede, e aí nós divulgaremos as redes sociais e aí faremos uma divulgação maior. Madalena, muito obrigado, cara, foi incrível, né? Foi quase uma análise minha também. Minha Depois também. eu mando o pix da análise. Então, assim, obrigado pela tua existência, na verdade, mais do que pela tua conversa aqui. Eu acho que obrigado por dividir a tua história e teus valores, que são muito importantes para o mundo que a gente vive hoje. A gente faz aquilo que a gente traz com a gente, né? A gente faz na vida aquilo que a gente traz e que é importante para a gente. Então, aquilo que a gente acredita, eu acho que quando a gente coloca a energia, o desejo naquilo que a gente acredita e que a gente percebe que vale, né, por todo o nosso ser naquilo, né, porque é preciso pôr mesmo ser, né, nos nossos propósitos e desejos, pelo menos eu acredito que a vida vale a pena, porque a vida não é uma experiência fácil, não, ela é muito difícil, né? Então, se eu puder compartilhar, se puder fazer comunidade, quem quiser, né, vir com a gente, quiser fazer parte, quiser trocar ideia, é isso, né? Esse é o valor não material, os valores não materiais, esses que são realmente importantes na vida, pelo menos eu acredito nisso. E você também, né? Sim, bastante, por isso que a gente está aqui gravando, né? A ideia do projeto é justamente que o teu autoconhecimento, que o meu autoconhecimento incentive outras pessoas a olharem para dentro. Porque eu não acredito num modelo ou num caminho exato do autoconhecimento. Acho que cada um tem o seu, cada um tem a sua maneira. Mas olhar para dentro é necessariamente o princípio de tudo. Isso, e olhar para dentro faz com que, né, a gente sinta uma certa dor, mas a gente aprende a conhecer mais o que tem lá dentro, e a gente, eu penso assim, que outras referências, se a gente pode transmitir alguma referência para as pessoas, olha, né, tem alguns caminhos, a gente tenta, né, e olha como tem sido assim nessa tentativa. Sim. Se isso puder inspirar outras pessoas, né, a se autorizarem, a tomarem coragem, iniciarem um processo terapêutico, iniciarem uma análise pessoal e descobrirem esse universo interior que ele fica lá, né, sempre de lado durante a vida, se a gente não para olhar para ele, não para entrar nele. E esse processo tem essa capacidade, essa possibilidade de nos fazer assim a fazer esse encontro pessoal conosco, com nossos fantasmas, nossos monstros, isso, nossos sonhos também, nossas esperanças. Então, se eu puder inspirar alguém, a minha inspiração é: façam análise, façam um processo terapêutico, mergulhem de fato, que vocês vão encontrar, né, um universo paralelo aí. Isso aí. Um beijo, Madalena, obrigado.
Obrigado pela tua acolhida, obrigado por esse espaço onde a gente pode compartilhar, pode falar. Ele é muito construtivo, ele é muito positivo. Eu acho que a web precisa mais de espaços como esse que você criou, para a gente compartilhar. Parabéns pela iniciativa. Beijão, fica com Deus.